Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano, a disciplina de Educação Física, para mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade ao tema atletismo, certo? Vamos trabalhar os arremessos e também os lançamentos do atletismo, ok? Como eu falei anteriormente, pessoal, o atletismo ele é uma modalidade esportiva, né? Ele é um esporte assim com várias modalidades. Então, é um assunto que dá para a gente fazer uma divisão, para que vocês entendam, para que vocês compreendam um pouco melhor. Ok? Então, vamos lá. O arremesso de peso. A antiga civilização egípcia incluía provas de arremesso de pedras em suas festividades, bem como os gregos nas primeiras reuniões religiosas e esportivas há mais de 3.000 anos. No século XVII, os soldados ingleses organizavam competições de arremessos de bala de canhão, né? O embrião do atual arremesso de peso. Então, assim, pessoal, quando ele fala o embrião do atual arremesso de peso, né, é o início dessa modalidade, né, o início do arremesso de peso. Né? Então, foi através dessas competições aí que era arremessado balas de canhão. A prova está presente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna desde a primeira edição, em 1896, em Atenas. Então, né, o arremesso de peso, ela é uma prova dos Jogos Olímpicos, pessoal, que está presente desde a primeira edição, em 1896. E o objetivo é arremessar o mais longe possível uma bola de metal maciço. Para homens, o peso tem 7,260 kg, certo? Para as mulheres, 4 quilos. No arremesso, o atleta mantém o braço flexionado, apoiado, né, apoiando o peso junto ao pescoço. Deve permanecer dentro de um círculo, né, com 2,1 metros de diâmetro. Então ele tem um espaço ali que é delimitado, é um diâmetro, onde ele não pode, no ato do movimento do arremesso, sair, né, ultrapassar esse diâmetro. E as fases do arremesso, pessoal. A primeira fase, né, nós temos toda uma sequência, toda uma preparação para a execução desses arremessos. Então, assim, a primeira fase chama de preparação, é a empunhadura. O peso fica sobre os calos da mão aberta, né, seguro pelo dedo mínimo e pelo dedo indicador, nem forte demais e nem fraco. O jogador fica de pé e de costas para onde a bola cairá, colocando seu peso sobre a perna direita e a esquerda fica apoiada na ponta dos dedos. Então, assim, nós temos aqui o próximo, né, que é o deslocamento. Isso tudo é a preparação para o arremesso. Então, nós temos o deslocamento. A posição é em T, né, formato de um T, T maiúsculo. A perna esquerda é lançada para trás e para baixo. A direita é deslocada para trás no sentido do arremesso. O pé direito deve pousar no meio do círculo, né, com a sua ponta voltada para a esquerda. E o quadril acompanha as pernas. E o arremesso, né, que é quando o peso sai da sua mão, né, o jogador, né, o atleta no caso,
fica na posição de força, né? Posição em T. O olhar mantém-se num ponto oposto ao lado da queda do peso. A partir desta posição deve haver uma rotação de quadril na direção do lançamento. Quando o jogador fica de frente, né, para onde o peso cairá, ao mesmo tempo em que o lado esquerdo resiste, bloqueando o movimento. Este movimento termina com a extensão de braço que irá lançar o peso, né, mantendo-se os pés em contato com o solo até o atleta perder o contato com o peso. Ok? Então, toda esta técnica serve para que haja uma transferência de velocidade do jogador para o peso. E nós temos aqui a recuperação, né? A recuperação consiste na troca rápida de pernas pelo jogador para o equilíbrio do mesmo e evitar lançamentos nulos. O jogador que utiliza a recuperação tem a sua velocidade de execução e demasia. Pessoal, vocês podem observar aqui nesta figura, ó, nós temos aqui a posição, no caso todo o processo, digamos assim, né? Nós temos aqui primeiro, ó, a preparação, certo? O deslocamento, que é a posição aqui de força, o arremesso propriamente dito, né? Que é a parte que você executa o movimento de lançamento, né, de arremesso do peso, e a recuperação, que é após você executar o arremesso, né? Você tem que respeitar aquele limite, aquele diâmetro que eu falei no início, para que o seu lançamento não seja nulo. E temos também o arremesso de martelo, né? Do folclore, né, irlandês, vem as façanhas de Cuchulainn, né, que nos jogos atléticos do povo celta, por volta de 2000 anos antes de Cristo, realizava prodígios de força e destreza. Conta a lenda que, em certa ocasião, amarraram uma grande pedra a um eixo em uma carruagem. Cuchulainn, né, rodopiou, né, no caso, pessoal, essa pedra rodopiou sobre o próprio corpo e lançou o aparato a uma distância que nenhum homem podia igualar. Nascia então, pessoal, o lançamento de martelo, né? Algo assim bem inusitado, mas foi assim que nasceu essa modalidade do atletismo, o lançamento do martelo. Na prova, o atleta tem que lançar o mais longe possível um conjunto formado por uma bola de metal semelhante ao peso presa a um cabo de aço com uma empunhadura na altura da extremidade. Em uma gaiola, né? Essa gaiola, pessoal, é onde o atleta fica localizado. Essa gaiola é para proteger, porque muitas vezes esse arremesso ele não sai na direção desejada, né? Então, para questão de segurança, o atleta fica dentro de uma gaiola, né? Uma espécie de uma gaiola. E em cima de um círculo de 2,13, né, diâmetros, 2,13 metros de diâmetro, o atleta faz o martelo girar até ganhar velocidade e o solta. O martelo tem que cair dentro de uma área limitada no campo, né? Se ele cair fora dessa área limitada, o arremesso é nulo, pessoal. Então, assim, na figura ao lado, ó, podemos visualizar os passos para o lançamento do martelo, certo? Então tem todo o processo aqui, todo o movimento. Não tem a gaiola, viu? Mas um pouquinho mais para frente vocês vão poder observar como é que é essa gaiola, que é utilizada também por outras modalidades.
não somente o martelo. Arremesso de disco, né? Agora aqui vocês podem observar a gaiola, ó, certo? Essa arma, no caso aqui nós temos uma tela, né? Uma rede, alguns usam tela de metal, mas o objetivo é o mesmo, pessoal, de proteger, certo? É um item de segurança, da modalidade, no caso do martelo e do disco. Então, assim, o arremesso do disco, eternizado na famosa estátua de Escóbulos de Miriam, na antiguidade, o lançamento do disco fazia parte do pentáculo, que também incluía o salto em distância, né? o lançamento do dardo e luta. Existem registros de discos feitos de pedra, ferro e bronze. Acredita-se que a prova tenha sido incluída no programa olímpico na 18ª Olimpíada da Era Antiga, né, em 708, né, antes de Cristo, na Era Moderna. Está presente já nos primeiros Jogos em Atenas em 1896. Então, o disco também é lançado dentro de uma gaiola, como eu falei, vocês puderam observar. Para homens, né? Ele pesa 2 quilos, certo? No caso a gaiola, né? Aqui, ó. Para homens pesa 2 quilos o disco, né? Mede entre 21,9 e 22,1 centímetros. Então, 2 quilos é o peso do disco para os homens. E para as mulheres, é 1 quilo com diâmetro de 18 a 18,2 centímetros. O atleta deve segurar o disco contra o antebraço do lado do lançamento e girar sobre si mesmo e fazer o lançamento estendendo o braço. O tamanho e o peso do disco varia de acordo com o sexo do atleta. Para mulheres, o disco pesa 1 kg, né? Como eu já falei, enquanto mede, aqui no caso, de 180 a 182 milímetros de diâmetro, com 37 a 39 milímetros de profundidade. Para homens, o disco pesa 2 kg, também como eu já falei anteriormente, mede 219 a 221 milímetros de diâmetro, com 44 a 46 milímetros de profundidade. Apesar dessa diferença, as regras e o modo em que o desporto é praticado é o mesmo, pessoal. Então, assim, nós temos aqui as fases, né, do lançamento, todo o processo, a técnica que é utilizada. Ele é dividido em 6 fases. Na primeira, chamada de empunhadura, o atleta deve segurar o disco de forma descontraída. Essa fase é importante, pois ela define-se o disco vai ou não deslocar-se da mão do atleta. Na segunda fase é chamada de posição inicial. O atleta toma sua posição de costa para a abertura de 40 graus. Citadas anteriormente. Depois disso, o atleta realiza uns balanceamentos, né, preparatórios que fazem o disco ser levado a um lado para o outro. Após isso, inicia-se a fase de giros. O atleta dá um giro e meio para o lançamento. Depois que o giro é completo, a posição de lançamento é tomada. A posição também é uma das fases de lançamento, pessoal. Então, nesta fase, vem o lançamento propriamente dito. Como o lançamento requer muita força e velocidade, o atleta pode se deslocar para a frente, né? Essa fase define como o atleta se equilibra depois do lançamento, é chamada de reversão.
E o lançamento do dardo, vocês podem observar aqui duas imagens, né? De uma mulher e de um homem. É uma modalidade assim que particularmente eu admiro, né? Demais, acho bem bacana mesmo. A prova é a que mais lembra o modo de vida das antigas civilizações, né? Em que o dardo, a lança, né? Era usado para caçar e guerrear. A primeira aparição nos Jogos Olímpicos deve ter sido por volta de 708 a.C., integrando o pentáculo. Faz parte do programa olímpico da era moderna desde 1908, na Olimpíada de Londres. O dardo tem um comprimento e peso diferente para homens, né, que é no mínimo de 2,60 metros e 800 gramas, e mulheres no mínimo de 2,20 metros e 600 gramas. Na prova, os atletas, sempre com o braço totalmente estendido, devem lançar o dardo o mais longe possível, sempre dentro de um espaço delimitado por duas linhas marcadas no campo, no caso, certo? As técnicas de lançamento do dardo. O lançamento do dardo divide-se em 4 fases. Nós temos a preparação, a corrida de balanço, o lançamento e a recuperação. Por sua vez, a corrida de balanço pode se dividir em corrida frontal e a corrida lateral. Como eu falei, né, nós temos as características técnicas mais importantes, a preparação. Na fase de preparação, o atleta deve se dirigir para o corredor do balanço e pegar, né, no engenho. A pegada, né, deve ser confortável e descontraída, colocando o dardo na mão na diagonal, com a palma da mão virada para cima, e pegando no dardo com o polegar e o indicador, ou com o polegar e o dedo médio, né, pois são as pegadas mais usuais, né, que os atletas mais utilizam. A corrida de balanço, né, corrida frontal, na primeira fase da corrida de balanço, o atleta coloca-se de frente para o setor de queda e inicia uma corrida com ritmo lento, com o dardo visivelmente paralelo ao solo ou ligeiramente inclinado à frente. Quando no final da corrida frontal o dardo é colocado atrás e se inicia a corrida lateral. A corrida lateral, no início da corrida lateral, o pé esquerdo avança, inicia-se, né, com o ritmo dos 5 apoios. O braço que transporta o dardo é estendido para trás, ficando a uma altura do ombro ou ligeiramente acima, com a ponta do dardo, né, ao lado do olho direito. O braço e o ombro esquerdo devem estar à frente do corpo, variando no sentido do lançamento para equilibrar o atleta e possibilitar posteriormente uma maior torção abdominal. A velocidade da corrida deve ser aumentada até ao passo, né, de impulso, terceiro apoio, sendo essa base um ritmo de lançamento correto. Então aqui vamos dar uma adiantada para o lançamento, né? Ao passar pela posição de força, o atleta deve se lançar a bacia e o peito na direção do lançamento e manter o braço lançador estendido até o último momento, certo? Então assim, pessoal, aqui é todo o processo, né? Vocês podem observar a técnica do lançamento do dardo, ok? Vamos avançar um pouco.
Nós temos a recuperação, né? Após o dardo sair das mãos, o atleta tenta travar antes da linha final, para evitar lançamento nulo. Ele tem um limite, né? Após o dardo sair da mão, se ele ultrapassar esse limite, aquele lançamento ele está nulo, não vale. Ok? Aí nós temos aqui o nosso questionário, certo? São questões bem fáceis de vocês pesquisarem. E nós temos 12 questões, pessoal, certo? 12 questões, bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de resolver e postar as questões na plataforma. Até a próxima. Forte abraço, pessoal do Professor Adriano. Valeu!